Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão. Estamos no ar com mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica, que vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, edição inédita. Tem as reprises também aos domingos, 9 horas da noite, pela Rede América, no canal 3.1 aqui em Pouso Alegre, na região sul mineira, no canal 24 HF, Paraisópolis e região, e também na região metropolitana, capital e região metropolitana, no 59.1. Mas também nós estamos em tempo real no nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucas80, também a partir das 10 horas da noite de sexta-feira. Você acompanha aí toda sexta um programa inédito, levando informações para você, levando conhecimento, e é um momento em que as pessoas precisam de conhecimento, ainda mais que com essa pandemia da Covid-19, muitas pessoas em casa, acompanhando nesse isolamento social. Espero que estejam bem, fazendo aí toda a higienização necessária, usando álcool em gel. Se precisar sair da sua casa, use a máscara, evite aglomerações. Só assim, com o distanciamento social, nós vamos conseguir diminuir aí a influência desse vírus que tem acometido tantas vidas aqui na nossa região, como no Brasil, como no mundo todo. Então, esse é o momento de nós termos empatia, né, com o próximo e fazer o nosso dever de casa, que é seguindo as orientações. A vacina está chegando cada vez mais próxima, mas só a vacina a gente sabe que não vai ser o remédio para conter a doença, e sim a nossa vontade de ajudar usando a máscara, fazendo distanciamento social e evitando aglomerações. É o que a gente inicia esse programa. E hoje o nosso quadro, aqui com a presença do Dr. Amaury Ludovico dos Santos, advogado previdenciarista, também a Ricele Franco vai estar conosco aqui, falando de um tema muito importante, que é a previdência social e os acidentes de trabalho. A gente sabe que cada vez mais as pessoas correm aí o risco, né, de se acidentarem no trabalho. Muitas vezes elas precisam encostar, tem que acionar aí o INSS. Então, nesse momento do nosso quadro Direito do Cidadão, nós vamos esclarecer essas dúvidas. Hoje, a doutora Amaury e a Ricele participam do nosso programa aqui. Doutora Amaury, de antemão agradecendo sua presença aí num tema muito importante abordado hoje, né? Boa noite, Lucas. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, a Ricele. Quero dizer que o tema hoje é um tema extremamente importante para o nosso conhecimento, levando em consideração, Lucas e Ricele, o que marcou o Brasil durante muitos anos foi a Copa de 70. A Copa de 70, onde nós demonstramos um futebol arte, ficamos conhecendo no mundo inteiro. E nesta mesma época, olha a coincidência, o Brasil foi campeão mundial em acidente do trabalho. Então, enquanto a população estava com os olhos voltados para o futebol, nessa mesma época nós já estávamos vivendo aí a questão dos acidentes do trabalho. A dimensão desse problema e a necessidade permanente de soluções, elas exigem mudanças constantes na disciplina, na organização, na administração da empresa. Eu falo muito isso para os nossos alunos lá na faculdade, porque quando nós estamos ministrando a nossa matéria de direito previdenciário, nós falamos também da questão do acidente do trabalho, e muitos colocam seus exemplos de acidentes que eles acompanham todos os dias, mesmo na rua da faculdade. Nós já tivemos 3 acidentes graves de trabalhador batendo material na rede elétrica, acabando falecendo. Então, é extremamente importante despertar a gente começar a observar essas questões para ver o que pode ser feito. E é praticamente impossível a gente anestesiar a consciência e comemorar os avanços que nós estamos tendo, os avanços tecnológicos, e ter uma indiferença, porque quando acontece um acidente do trabalho, ele prejudica todo o trabalhador, prejudica a família dele e prejudica a empresa também, que ela vai deixar de ter o seu lucro, a família vai ficar no prejuízo, isso quando não leva à morte. Então, daqui a pouco eu vou falar mais dos artigos 19, dos artigos 20 e o 21 da nossa Lei 8.213, que falam da questão do acidente do trabalho. Nós não vamos estar tratando hoje aqui da reparação na parte civil, nem também na questão trabalhista. Nós vamos só focar aqui o preventivo e falar que benefícios nós podemos buscar junto ao INSS. Mas numa próxima nós vamos tratar desses outros assuntos. E para você que acompanha sempre aqui esse programa, vale a pena também assistir lá no canal no YouTube,
porque há poucos dias nós falamos aqui com o doutor Edilson Madison com relação à questão da LER, da DORT, dessas doenças ocupacionais, e também com o doutor Munir, que trouxe para a gente todas as novidades, principalmente na questão de depressão, relacionada ao contrato de trabalho. Então, todos esses programas estão lá gravados. Vale a pena você conferir. Eu gostaria de ouvir com a Richelle agora também, um pouco como que pode ser feita a prevenção, como que funciona essa questão na parte da engenharia do trabalho. Bom, boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Como já me adiantaram, né, eu sou a Richelle. Hoje eu tenho atuado aí com a parte de engenharia de segurança do trabalho, e é muito interessante quando a gente para um pouquinho, né, para refletir sobre acidente do trabalho, mas principalmente aí sobre prevenção, né? Então, tudo que a gente puder sempre prevenir é muito melhor do que a gente deixar só para remediar, né? E aí, só pensando um pouquinho, né, da onde surge um acidente do trabalho? Da onde vem essa oportunidade, né? Será que acontece do nada um acidente do trabalho, ou será que ele já dá indícios para a gente que ele pode acontecer? Eu listei aí 3 pontos para a gente pensar um pouquinho que pode facilitar um acidente, né? Então, a gente tem uma condição insegura, né? O que seria? Às vezes no meu ambiente de trabalho, né? Às vezes no local onde eu estou, às vezes a ferramenta que eu estou utilizando, às vezes a máquina que eu estou operando, né? Ela já está propícia a acontecer algo, né? Então, ou seja, eu tenho ali toda uma condição favorável para propiciar um acidente para mim, né? Então, quando a gente fala de condição insegura, a gente está falando realmente do ambiente, da máquina, da ferramenta que eu estou utilizando. A gente pode pensar um pouquinho também em ato inseguro. Então, aí vem de mim. Será que eu estou desenvolvendo a minha atividade com consciência, com noção dos riscos que eu estou exposto, né? Será que eu conheço a minha operação? Ou será que, mesmo conhecendo, eu estou dando um jeitinho de realizar, né, sem seguir as normas e procedimentos? Ou seja, um ato que eu estou praticando que está provocando, né, uma insegurança, né? Ou está relacionado a um fator pessoal. Ou seja, eu estou com um problema em casa, às vezes eu tenho um problema financeiro, às vezes um problema na família, alguém que está doente, e isso está tirando a minha atenção do meu trabalho ali, né? E aí a gente pode falar desde uma parte fabril, produção, ou às vezes como um condutor de veículo que está, às vezes, com os pensamentos, né, lá no problema que vem passando, uma noite mal dormida. Então, se a gente pensar nesses 3 pontos, uma condição insegura, um ato inseguro ou um fator pessoal, a gente pode levar a um acidente de trabalho, né? Se eu tenho um ambiente inseguro, se eu pratico uma atividade sabendo dos riscos que ela tem, e mesmo assim eu me exponho a fazer de uma forma inadequada, ou às vezes quando eu estou com a cabeça numa outra situação, e eu também me exponho, às vezes, vulnerável a um acidente de trabalho. Um acidente, ele nunca acontece do nada, ele sempre dá indícios, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma determinada máquina, uma ferramenta, que ela já vem, às vezes, fazendo pequenos cortes na minha mão, ou às vezes é uma quina que eu tenho ali no meu ambiente de trabalho. É normal eu esbarrar o ombro, né? Então, são coisas que já vêm dando indício para a gente que pode provocar um acidente mais grave, né? E aí a gente tem desde vamos pensar assim, acidentes mais simples, às vezes um corte, né? Às vezes um arranhão, até um acidente, como a Mauri relatou, grave, né? Até às vezes a gente chegar, infelizmente, ao óbito. Hoje, como a gente está vivendo aí um período de pandemia, a gente fica, às vezes, assustado quando a gente vê, né, o noticiário, tantas mil mortes no dia, tantas mil mortes desde que iniciou a pandemia, mas se a gente for buscar relatos de segurança do trabalho, acidente, a gente tem aí, por exemplo, em 2019, nós tivemos mais de 700 mil mortes relacionadas a acidente do trabalho. Então, se a gente está aí um pouco assustado, né, com os 300 mil da pandemia, né, um vírus novo que chegou, que assusta, que deixa a gente muitas vezes paralisado, a gente tem um número muito maior para acidentes de trabalho. A gente tem aí dados, né, estudos que falam que a cada 3 horas e 40 minutos, né, estimado aí, a gente tem uma pessoa falecendo em decorrência de um acidente de trabalho. Então é muito triste, às vezes, a gente pensar que a pessoa sai para trabalhar e pode não voltar. E quando a gente fala em segurança do trabalho, em prevenção, a gente está falando da pessoa sair da casa dela para trabalhar e retornar para casa em perfeito estado.
Então, hoje fala-se muito em EPI, para prevenção de acidente, né, para tentar minimizar os impactos, e a gente fala principalmente em conscientização. É eu conhecer o meu ambiente de trabalho, é eu entender os riscos que eu estou exposto, é eu saber que um trabalho seguro depende, antes de mais nada, da minha consciência, de eu ter o interesse, né, de seguir as normas, saber que muitas das vezes eu estou exposto a algum risco e me prevenir, né? Às vezes a operação que eu estou acostumada a fazer hoje está um pouquinho diferente, às vezes a máquina não ligou da forma correta, alguma coisa não tá normal. Então é acender aquela luzinha vermelha de opa, tem alguma coisa diferente aqui hoje. Será que isso não pode provocar um risco maior para mim? Então, assim, é você se preocupar em conhecer um pouco mais o seu ambiente de trabalho, é você se preocupar e entender que tudo que é imposto como normas e regras, no fim de tudo, é para proteger você mesmo na sua operação, é proteger você durante sua jornada de trabalho, para que no final do dia você volte ali para sua casa, para sua família, para os seus filhos, e bem, né? Acho que antes de mais nada é você retornar e retornar bem. Ô, doutora Mauri, e como fica, nesse caso, uma pessoa que ela sofreu um acidente de trabalho, ela tem que entrar no INSS para conseguir aí ficar afastado? Como que é esse procedimento? Lucas, nós tivemos uma evolução no decorrer dos anos, a legislação foi mudando bastante. Vários foram os documentos que foram necessários para que se pudesse constatar como acidente do trabalho, porque nós tivemos um período que muitos empresários não autorizavam o fornecimento da CAT, que é a comunicação por acidente do trabalho, e a pessoa acabava recebendo benefício previdenciário. Lá em 91, com a edição da Lei 8.213, nós colocamos praticamente um corte nessa questão, na questão da evolução, porque o artigo 118 da Lei 8.213, ele tem a extensão de uma estabilidade de 1 ano. Então, a pessoa sofreu um acidente do trabalho, ela tem a garantia de 1 ano da estabilidade do emprego. A empresa vai fornecer esse CAT. Se a empresa não fornecer, pode ser preenchido pelo sindicato, pode ser preenchido pelo médico que atendeu, ou, na última hipótese, até pelo próprio segurado. Com esse documento, vai requerer o benefício junto ao INSS. Os benefícios que poderão ser concedidos no INSS, poderá ser concedido o auxílio-doença previdenciário, acidentário, ou talvez uma aposentadoria por invalidez, ou, infelizmente, talvez a pensão por morte, ou mesmo assim, se ficar uma sequela, a pessoa tiver ainda a possibilidade de continuar trabalhando, ela vai receber o auxílio-acidente. Então, essas prestações previdenciárias trazem uma tranquilidade para o trabalhador que tem o seu registro na carteira. E lembrando ainda que nós tivemos um grande avanço, porque a partir de 2015 também as empregadas domésticas passaram a ter direito, que até então elas não tinham direito nos benefícios acidentários. E quantas acabaram sofrendo acidente aí no decorrer desses anos? Agora também estão agasalhadas pela nossa legislação previdenciária. Exatamente. Até quando a gente fala, Mauri, assimilando um pouquinho o que a gente está vivendo, né? Hoje, qual que é a melhor prevenção, falando em questão de pandemia, né, de Covid? A gente aprendeu muito sobre EPI, né? Até quem não sabia passou até a aprender e a fazer o uso. Então, hoje é higiene e máscara, né? Então, hoje é um EPI que todo mundo está utilizando. Por quê? A gente está se prevenindo de um possível risco, que todos estão expostos, né? E até é interessante você comentar sobre a CAT, né? Porque às vezes a gente tem situações de acidente de trabalho que não é aberta, né, pela empresa, ou às vezes pelo médico, mas é importante o funcionário, né, no caso o acidentado, saber que é um direito dele e que, se não feito pela empresa ou pelo médico, ele mesmo tem a autonomia de abrir, né, preencher os termos e ter um documento que é de direito dele ali, né? Doutora Mauri, e o que hoje o telespectador precisa saber da importância, por exemplo, ele aconteceu na empresa dele um acidente de trabalho, ele recorreu, entrou lá no INSS. Hoje, quanto tempo essa pessoa ela consegue ficar afastada e, às vezes, corre o risco, inclusive, dependendo do acidente, de até ela conseguir uma aposentadoria por invalidez? Então, o processo é o seguinte: a pessoa sofreu um acidente de trabalho, vai dar entrada no benefício, será concedido um auxílio-doença. Esse auxílio-doença ele pode ser a partir do 16º dia, pode ser 2 meses, 4, 1 ano,
nós já tivemos benefício concedido até com 8 anos. Depois nós tivemos uma mudança nas instruções normativas e reduzimos esse prazo praticamente para 2 anos. O que ultrapassar esse prazo, ou é feita uma prorrogação ou é concedida aposentadoria. Então, cessando o auxílio-doença, aí a perícia tem que constatar se é um caso, se ficou sequela, vai ser concedido o auxílio-acidente. Lembrando que o auxílio-acidente ele vai ser pago juntamente com o salário, porque antigamente tinha uma cultura que o pessoal não gostava que constasse na carteira de trabalho que a pessoa sofreu um acidente. Mas era interessante também porque ele garantia mais direitos com relação ao benefício, porque esse auxílio-acidente ele já teve vários valores, nós evoluímos, ele era de 30%, 40% ou 60% do salário no dia do acidente, e agora ele é de 50% de uma média contributiva. Então, tem que ser feita toda essa análise. E também, lembrando que, se for concedido, né, o que a gente chama assim, de buscar o nexo causal, ficar constatado que o benefício é acidentário, a aposentadoria por invalidez ela vai ser de 100%. Se não for considerado acidente do trabalho, aí nós caímos numa outra regra, que é 60%, mais 2% a cada ano trabalhado, no caso das mulheres acima dos 15 anos, no caso dos homens acima dos 20 anos. Então, quando a gente fala em planejamento previdenciário, a gente tem que fazer toda essa análise para poder entender o que a pessoa vai estar buscando junto ao INSS com relação, principalmente, à questão de valores. E também tem influência na pensão por morte, porque a pensão sofreu várias reduções. Agora, se ela for acidentária, aí ela é de 100%. Então, tem que ficar atento nessas questões também. Eu queria, então, deixar as considerações finais para a Richelle e também para o doutor Amaury. Bom, obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho aqui sobre prevenção, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho de conscientização, é importante. Então, eu deixo aqui o recado para as pessoas se cuidarem, conhecerem o ambiente de trabalho de vocês, embora nós temos hoje muitas maneiras de se prevenir e depois de um auxílio também, né, durante o pós-acidente, mas quanto mais a gente puder evitar, garantir a nossa integridade física, né, a nossa saúde e a nossa qualidade de vida, eu acho que isso não tem preço, não tem pensão, não tem auxílio que compense a gente estar bem, em perfeito estado, em plena condição aí de trabalhar. Então, segurança do trabalho nunca vai ser um inimigo, mas sim um amigo nas horas diversas do nosso dia, do nosso ambiente de trabalho. Muito bem. Muito obrigado, Richelle, pela sua presença aqui no programa. A Richelle, que é amiga nossa de muitos anos, também é perita judicial, engenheira de uma competência muito grande, uma pessoa do bem. Então, eu agradeço muito a sua oportunidade de estar aqui junto com a gente. Ela também é do nosso meio, viu, Lucas? De religiosa, tem uma espiritualidade muito grande. É uma amizade de muitos anos. Que honra. E eu queria dizer que nós estamos evoluindo nessas questões. Porque antigamente as pessoas buscavam benefícios previdenciários somente para nunca mais ter que trabalhar. Mas nós estamos evoluindo no sentido que, se a pessoa sofreu um acidente, se ela puder ser reabilitada, ela retornar ao mercado de trabalho, isso é o mais importante. Não é aquela mentalidade de ficar em casa mais, mas sim de continuar trabalhando, tendo uma vida sadia e buscar novos horizontes. Então, eu agradeço a presença da Richelle, muito obrigado, Lucas, por mais essa oportunidade, e refaço o convite para que as pessoas vão lá no canal do YouTube também, assistam os programas anteriores gravados, que nós estamos tendo uma sequência muito importante com relação a benefícios previdenciários, acidentários por incapacidade. É isso mesmo, como disse a doutora Amaury, a Richelle também agradecer a presença, doutora Amaury. Se você perdeu esse programa, você pode entrar no nosso canal, o link está aí, o acesso está aí, youtube.com/user/lucassil80. Esse e outras entrevistas com outros convidados também você vai conferir aí. É só entrar lá nos vídeos e acessar lá, procurar lá, que você vai encontrar facinho essas outras entrevistas. E vale a pena você conferir, porque aí talvez você não consegue assistir na hora que está sendo exibido na TV, mas pelo YouTube você vai ter tranquilidade de assistir a qualquer momento, a qualquer hora. Agradecendo então, doutora Amaury, Richelle, a presença de vocês. Muito obrigado. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o nosso programa continua. Não saia daí, é o programa Sul de Minas em Foco.